As pernas do velho já não estão muito firmes, não. É interessante que o sacramento da confirmação esta noite está sendo dado a vocês na festa de dois apóstolos, Filipe e Tiago Menor. Porque quando a gente celebra a festa de um apóstolo, nós estamos voltando ao princípio. Os primeiros anos depois da ressurreição e da ascensão de Nosso Senhor. Vocês prestaram atenção na leitura de Paulo? Paulo está dizendo, a palavra que eu anuncio, eu recebi. Paulo, acrescentado aos apóstolos, depois da ressurreição, Paulo não conheceu Jesus pessoalmente. Foi quando Cristo já estava ressuscitado que Paulo teve essa experiência no caminho de Damasco, quando ele ia prender os cristãos, perseguir os cristãos. Ele estava com cartas de autorização do Sinédrio, e no caminho ele tem a visão: Saulo, por que tu me persegues? E ele vai dizer, quem és, Senhor? E Cristo diz, eu sou aquele que tu persegues. Paulo estava perseguindo a igreja, não estava perseguindo Jesus. Jesus já tinha morrido, tinha voltado para o Pai. Ele estava perseguindo a igreja. Ele cai no seu cavalo, cego pela luz da revelação, é encaminhado para um presbítero na cidade de Damasco, que o instrui, o catequiza, e ele é batizado. E depois ele é incorporado como um apóstolo. Ele mesmo vai dizer no texto de hoje, como se eu fosse um abortivo. Ele não pertenceu aos 12 que Jesus escolheu. Ele entrou depois. Mas é interessante o testemunho que ele dá na carta que nós ouvimos. Esse evangelho eu recebi dos apóstolos. Mas se encontra ainda no meio de vocês tantos que viram e ouviram. Alguns já morreram. Os outros estão no meio da comunidade. Ele está, as cartas de Paulo são praticamente até anteriores aos evangelhos como nós conhecemos. São os primeiros escritos. Então a comunidade cristã era formada por pessoas que tinham conhecido Jesus, tinham ouvido da boca de Jesus o evangelho e tinham acreditado. Outros estavam se acrescentando a essa comunidade. E no evangelho nós temos esse episódio com Filipe, que é o apóstolo que nós celebramos hoje, com o Tiago Menor, que Filipe vai dizer a Jesus, mostra-nos o Pai. Isso será importante. E Jesus responde, Filipe, tu não entendeu nada. Quem me vê, vê o Pai. Porque realmente Cristo, o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, quando ele se encarnou no ventre de Maria e se fez homem, ele se torna o rosto visível do Deus invisível. Deus é um Espírito perfeitíssimo. Nós não temos condição nem de imaginar. Mas ele, o Verbo de Deus, se encarna em Jesus, filho de Maria. E este Jesus é a imagem visível, é o rosto visível do Deus invisível. Filipe, quem me vê, vê o Pai. Nós continuamos esta saga. Essa história continua hoje. Somos nós os herdeiros, somos nós os frutos do trabalho daqueles 12 homens, pobres, ignorantes, a grande maioria, pescadores do lago da Galileia, que depois, envolvidos pela força da ressurreição de Cristo, se espalharam pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho. Somos nós hoje.
por isso a nossa igreja é apostólica. É uma das marcas da igreja, que é católica, porque está espalhada pelo mundo inteiro, que é apostólica, porque é baseada no ensino e na tradição que nós recebemos dos apóstolos. Ainda, dia 1º, tivemos a ordenação aqui na catedral de 2 novos bispos, eram 2 padres aqui da diocese. Um vai ser bispo em Tocantinópolis, Padre Carlinho, e o outro vai ser bispo daqui. O que é que aconteceu naquela ordenação? Aquela grande quantidade de bispos, impondo as mãos sobre os 2, transmitiram o que nós mesmos tínhamos recebido de outros bispos e caminhando esses 2000 anos, cada vez mais para trás, na origem de cada nós temos um apóstolo. Paulo ordena Timóteo, ordena Tito, está na Bíblia, no Novo Testamento. Timóteo e Tito ordenaram outros, que ordenaram outros. Chegamos a uma sucessão apostólica até o dia de hoje. Essa é a nossa igreja. Essa é a nossa igreja, a beleza da igreja. Não é? Agora, a nossa fé, ela não pode ser apenas algo individual, pessoal. É interessante a gente notar isso. Para crer, eu tenho que e ninguém pode crer em meu lugar. Vocês se lembram o caso de Santa Mônica com Agostinho. Agostinho, durante 30 e tantos anos, foi uma pestinha. Herege, sem vergonha, boa vida, com amante nas costas, com filho natural. E Mônica, a mãe, rezando pela conversão dele. Porque a mãe, embora fosse uma santa, não podia crer no lugar do filho. A fé é algo que acontece entre a minha pessoa e Deus, somente entre nós 2. Deus provoca e a gente responde. Mas na hora em que a gente faz o ato de fé, na hora em que a gente diz, eu creio, a gente se descobre igreja. A gente se descobre comunidade. Eu não consigo viver a fé cristã sozinho. Eu tenho que incorporar, entrar em uma comunidade viva. E juntos vivemos a fé. E um apoia o outro. E juntos produzimos os frutos do Evangelho. O ato de fé é individual, pessoal, a vida de fé é necessariamente comunitária. O que é que está acontecendo hoje com a crisma de vocês? Amanhã serão os mais jovens, né? Vai ser outro discurso. Mas aqui com os adultos, o que é que eu posso dizer a vocês, como bispo, como sucessor dos apóstolos, como aquele que vai transmitir a vocês, em nome da igreja, o dom do Espírito Santo? A importância da gente ter a consciência que formamos uma comunidade de fé. Uma comunidade de fé. Só juntos que nós podemos, inclusive no mundo de hoje está tão difícil ser cristão, porque a pseudocultura que está espalhada pelo mundo é exatamente o contrário do que Jesus ensina no Evangelho. Os pseudos valores que são propagados de todos os meios por aí afora, é exatamente o contrário do que os valores que Jesus ensina. E a gente, diante disto, vai estar firme na fé, dar testemunho da nossa fé. Temos que estar juntos como comunidade. Esse é o sentido que, não sei se os catequistas explicaram para vocês, depois da crisma do sacramento, que é
a unção com o óleo do Santo Crisma na testa de vocês, a imposição das mãos do bispo, e a palavra, né? Fulano recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, o bispo solta um bufetão na tua cara. Pei, a paz esteja contigo. E você vai responder, evidentemente, sem dar um bufete na cara do bispo, e contigo também. Qual é o sentido? Já pensaram? O sentido dessa tapinha simbólica? Antigamente se dizia, e eu fui arcebispo militar, então é um tema que eu usava muito dos nossos quartéis, quando eu celebrava. A gente dizia antigamente que o sacramento da crisma nos transforma em soldados de Cristo, revestidos da força, da armadura da fé, revestidos para o combate do Evangelho, para a luta contra o espírito do mundo, contra o pecado, para afirmar cada vez mais a beleza do Evangelho e a santidade de Jesus Cristo. Então, quando a gente é fortalecido pelo sacramento, aí o bispo chama a atenção da gente. Se você pensa que é fácil ser cristão, que é fácil viver o Evangelho, não, acorda, pei. Mas agora você está preparado para a luta. Você está armado com a força de Deus para a luta. Sim, porque o óleo do crisma é usado exatamente como sinal de luta, sinal de força. Mais uma vez, a história militar, não é? As primeiras guerras de infantaria, antigamente, muito antigamente, os soldados se besuntavam de óleo, porque escapavam com mais facilidade do golpe dos inimigos. E ainda hoje, quem gosta de marombar, quem gosta de fazer essas manifestações de força física, os atletas se ungem com óleo, porque o óleo realça os músculos. Quando eles fazem aquelas coisas todas, se está ungido de óleo, os músculos aparecem mais claros. Então esse é o sentido do óleo do Santo Crisma. E é um óleo perfumado, porque a força de Deus em nós, ela deve se manifestar. É mais ou menos como eu costumo contar, e não é falta de respeito com o Espírito Santo, que o Espírito Santo às vezes é como um bom medalhão de carne, que a gente compra no mercado, aquela carne com aquela gordurinha gostosa, você bota no freezer. Ele está lá, mas está congelado. Ninguém de casa sabe o que está acontecendo. Se não vir você chegar com o pacote, nem sabe que ele está lá. Está lá. Agora imagine um dia de festa, você tira, descongela, tempera com sal grosso, acende o forno e põe. O que é que acontece? A casa inteira, todo mundo vai sair de carne ali, porque o odor atrai. E até na vizinhança. Eu não tiraria a possibilidade de algum vizinho chegar na hora do almoço com uma desculpa qualquer para poder participar. Nós podemos ter o Espírito Santo no nosso coração como a carne congelada. No batismo a gente recebeu o Espírito Santo. Recebemos? Mas às vezes ele fica lá, no freezer do nosso coração, sem a possibilidade de agir. O que é que faz o sacramento da confirmação? Como eu estou confirmando os compromissos do meu batismo, eu estou confirmando os compromissos do meu batismo, as perguntas que eu vou fazer a vocês daqui a pouco, são as mesmas perguntas que o padre fez aos seus pais e padrinhos no dia do batismo. Só que agora não é pai e padrinho que vai responder, sou eu que vou responder. Então o compromisso é meu. Eu estou confirmando o meu batismo com Jesus Cristo. E Jesus Cristo também confirma o que aconteceu no dia do batismo. Agora conosco, já adultos, já conscientes do que estamos fazendo. E ele confirma como? Dando a plenitude
do Espírito Santo na nossa vida. É importante esse momento para cada um de nós. E eu, como bispo, eu tenho 54 anos de padre atualmente. Fui crismado com 17 anos, quando eu estava no seminário. E eu, hoje em dia, como bispo, eu sempre me emociono muito quando eu administro o sacramento da crisma. Porque há tantos anos atrás, mais de 60 anos atrás, eu estou com 77, eu estava sentado numa cadeira aí. E um bispo me ungiu com a força do Espírito Santo. Me deu o tabefe e disse: agora tu vai lutar pelo Evangelho. Se hoje eu posso estar aqui, como bispo, transmitindo o que eu recebi, é porque o Espírito Santo agiu na minha vida. Apesar de todas as cabeçadas que eu dei, apesar das infidelidades, apesar dos meus pecados, apesar de tudo, a gente às vezes falha, Deus é sempre fiel. E se a gente deixa espaço para Ele agir na vida da gente, Ele vai realizar o desígnio dEle para cada um de nós. São desígnios diferentes, são vocações diferentes, cada um tem a sua, mas se vocês deixarem o Espírito Santo realmente agir na vida de vocês, vocês vão experimentar como Deus é fiel, mesmo quando a gente não é. Então eu só posso desejar para vocês, como bispo que vou administrar esse sacramento para vocês, eu só posso desejar que vocês se sintam tão felizes com a presença de Deus, com a ação de Deus, pelo Espírito Santo, na fé em Jesus Cristo, na vida de vocês, como eu sou feliz na vida de hoje, que eu já estou terminando. A vida também, o sermão e a vida. Já estou chegando por fim, mas que Deus dê a vocês a mesma plenitude da felicidade de se proclamar, de ser e de viver como verdadeiros cristãos católicos. Amém.